Você já ouviu falar sobre o método SMART? S-M-A-R-T? Se não ouviu, você está no lugar certo e na hora certa. Nesse nosso vídeo eu vou explicar sobre o método SMART e como que ele pode ajudar você nas metas da sua oficina. Metas diárias, semanais e mensais. Bom, tudo isso e muito mais você vai aprender ficando comigo até o final desse vídeo. Mas olha, se você ainda não está inscrito no meu canal, pausa tudo, mas pausa tudo agora. Se inscreva no meu canal, ative o sininho de notificações, não deixe de colocar um like nesse vídeo, né, gente? Até porque é só você pegar o mouse e ir lá e clicar no like. E não custa nada para você e ajuda demais o nosso canal a crescer cada vez mais. E olha, todos os comentários, todas as dúvidas e principalmente aquilo que você está implementando na sua oficina e está dando resultado, coloca aqui. Se não der resultado, manda aqui também, que a gente está aqui é para te ajudar. Você precisa de metas e objetivos bem definidos aí na sua oficina. Não é a primeira vez que eu falo sobre isso aqui no meu canal e nem vai ser a última. Afinal de contas, grande parte do sucesso de qualquer empresa, inclusive da sua oficina, está diretamente relacionado com esse planejamento estratégico. Quando você e sua equipe sabem onde querem chegar, a gestão da oficina fica mais profissional. Isso permite ter um foco, uma linha de ação, um passo a passo de como agir. E para definir esses objetivos, a melhor estratégia é utilizando o método SMART. Pô, Fábio, super legal, mas o que é o método SMART? SMART é uma metodologia criada para ajudar qualquer pessoa, inclusive você, gestor de oficina, a criar metas plausíveis, metas alcançáveis e possíveis de acompanhar. Por isso, o método SMART utiliza 5 fatores. S, específica. M, mensurável. A, atingível. R, relevante. T, temporal. Isso é o que significa a palavra SMART para esse contexto que a gente está trazendo. Agora, vamos entender as características do método SMART. Cada um dos fatores do método SMART tem uma função importante. Esse método funciona como um passo a passo para você estabelecer os objetivos. Então, a primeira letra, S, específico. Toda meta precisa ser objetiva e direta. Em vez de dizer para aumentar o número de serviços vendidos, diga que quer aumentar de 13 para 15 o número médio de serviços vendidos por dia. Por exemplo, M de mensurável. A meta ser mensurável significa que você ou qualquer colaborador da sua equipe pode acompanhar o andamento desta meta e identificar o momento em que ela foi alcançada. Quando falamos sobre aumentar o número de serviços vendidos, fica algo vago. Por um outro lado, ao dizer que nossa meta é fazer 15 vendas de serviços todos os dias, podemos saber exatamente como está o desempenho da equipe e quanto falta para chegar até esse objetivo. Agora, o A de atingível. Ao definir uma meta, você sempre precisa lembrar que ela tem que ser atingível. Não adianta eu colocar objetivos que estão fora da realidade da sua oficina, já que isso apenas frustraria você e toda a sua equipe. E aqui eu vou colocar um grande parênteses. As metas estabelecidas para a sua oficina são diferentes das metas estabelecidas de outra oficina. Cada oficina tem o seu perfil. Tem oficinas que estão nas redes sociais e falam que conseguiram atingir metas lá em cima. Isso não significa que obrigatoriamente você vai precisar atingir essas mesmas metas para ser tão boa em gestão como essas outras. O que você pode aproveitar é o método que elas estão seguindo, mas não comparar números. E é exatamente quando a gente define objetivos, metas atingíveis, é que engaja toda a equipe, porque a equipe consegue, junto com você, junto com a oficina, atingir as metas. É isso que traz energia positiva para a oficina.
Agora é o R de relevante. A meta precisa ter relevância para você e para a sua equipe. Uma meta que vai beneficiar apenas você e sua oficina, ou apenas seus funcionários, ou ainda uma meta que não traz uma mudança para a sua oficina, não é uma meta saudável para ser usada. No exemplo de aumentar a venda de serviços, todos ganham. Sua oficina fatura mais, fica mais estável e se torna um ambiente de trabalho mais seguro para os seus colaboradores. Eles não correm risco de, por exemplo, serem demitidos porque a oficina não está vendendo o que precisa vender. Deu para entender a importância do R? Bom, e agora a gente vai para o T, temporal. Metas têm que ter prazo para acontecerem. Ao não definir um prazo, estamos basicamente planejando uma procrastinação futura. Imagina só, sua equipe não consegue bater a meta esse mês, mas como a meta não tinha data, ela é jogada para o próximo mês. Isso pode acontecer várias e várias vezes, caso não tenha uma boa definição de tempo. Então, em vez de aumentar, por exemplo, a venda de serviço para uma média de 15 por dia, o ideal seria aumentar a venda de serviço para uma média de 15 por dia a partir do fechamento do dia anterior. Bom, e agora eu quero passar 3 vantagens do método SMART. Quando utilizamos o método SMART para definir uma meta, ou seja, para determinar o objetivo que queremos alcançar e quais os passos precisam ser feitos para a gente chegar lá, trazemos muito mais controle para a gestão das nossas oficinas. Apenas por aplicar essa metodologia, você notará 3 grandes vantagens para a sua gestão, que são elas. Primeiro, foco no objetivo. Com as metas SMART, você sabe exatamente o que quer alcançar, quando precisa alcançar e quão importante é aquele objetivo para a sua oficina. Em outras palavras, você e seus colaboradores têm um norte para seguir. Segundo, aumento da produtividade. Com todos da oficina sabendo o que precisa ser feito, o período de procrastinação fica menor e a equipe gasta menos tempo em tarefas que não precisam ser feitas ou que podiam ser postergadas em função de outras mais importantes, que são definidas pelas metas do SMART, hein? Terceiro, feedbacks mais constantes e precisos. Como a metodologia SMART ajuda a definir metas bastante precisas, acompanhá-las é relativamente fácil. Você tem números concretos, tem objetivos claros e pode ver como sua oficina faz para alcançar o que foi estabelecido. Sua equipe pode te dar feedback sem problemas, dificuldades para alcançar as metas ou mesmo sugestões para que o resultado seja alcançado mais cedo. Isso é muito bom de acontecer. Da mesma forma, você, como gestor, pode e deve acompanhar a evolução diária da meta e orientar todos os seus colaboradores. Como você pode ver, o método SMART é fundamental na hora de elaborar metas para a sua oficina. Ele é uma metodologia simples, prática e sem custo que pode revolucionar a gestão da sua oficina, principalmente se junto com o método SMART você utilizar o ciclo PDCA. Quais são as vantagens de eu utilizar o método PDCA na minha oficina? Bom, a grande vantagem do método PDCA é que ele é uma ferramenta de gestão verdadeiramente simples. E quando falamos em administrar a sua empresa, simplicidade faz toda a diferença. Graças à forma como o ciclo PDCA foi desenvolvido, ele pode facilmente ser implementado aí na sua oficina. Basta seguir as etapas dele, que eu vou explicar a partir de agora. E você vai perceber que você vai ter muito mais controle na gestão da sua oficina. O método PDCA também é chamado de ciclo PDCA, por um motivo bastante simples. Ele funciona de uma maneira cíclica. Existem 4 etapas que precisam ser seguidas e caso qualquer uma delas não possa continuar, por um erro de tomada de decisão ou por discordância da sua equipe, por exemplo, é só voltar para a primeira etapa e refazer este processo. O nome PDCA é uma sigla e cada letra te diz o que deve ser feito. Vamos ver juntos como funciona? P de planejar.
A primeira fase, o P, é o de planejamento. Antes de testar uma ideia ou de tentar resolver um problema, você deve planejar. Qual é o desafio que precisa ser resolvido aí na sua oficina? Por que isso precisa ser resolvido? São essas perguntas que devem ser respondidas. É aqui também que você definirá seus indicadores de desempenho. A definição desses indicadores é muito importante para o planejamento. Também é importante para o seu planejamento traçar as metas que devem ser alcançadas com o seu plano de ação. Agora, a letra D do PDCA, que é em inglês e trazendo para português, é fazer. A segunda etapa é executar o plano de ação. Não tem segredo, é só seguir com o planejamento. Caso algo dê errado e não seja possível continuar com o plano, volte na primeira etapa, reavalie o plano, ajuste o plano e comece a implementá-lo novamente. Agora é a letra C, de checar. A terceira etapa é a checagem, mas atenção, hein? Ela acontece simultaneamente à segunda etapa. Afinal de contas, é mais rápido arrumar algo que já está dando errado do que esperar para ver no que vai dar, não é verdade? A ideia é fazer um monitoramento sistemático para encontrar os erros, as falhas do planejamento e ver se tudo está caminhando em direção àquelas metas que eu estabeleci. E agora o A, que é de agir. A última etapa é a ação, é quando você toma uma decisão. Se deu tudo certo e as metas foram atingidas, o plano de ação deve ser colocado como um processo padrão na sua oficina. Caso as metas não tenham sido atingidas, entenda o que deu errado e repita o ciclo do PDCA. Gente, eu quero trazer agora, na prática, um exemplo de aplicação do PDCA na gestão. Imagine agora que no pátio da sua oficina tem um problema relacionado a ferramentas. Algumas delas estão sumindo, outras estão estragando por mau uso. Como resolver esse problema usando o PDCA? Pode ser mais ou menos assim e é claro que você vai precisar adequar ao perfil da sua oficina. P, de planejar. Usar a lista de ferramentas e o termo de responsabilidade que a Ultracar disponibiliza, treinar a equipe sobre o uso das ferramentas e cuidados que devem ser tomados, incluindo a organização e a guarda, fazem parte desse planejamento. Explicar para toda a equipe de colaboradores sobre esse termo de responsabilidade que é tão importante de ser assinado pelo seu colaborador. Explicar também para a sua equipe sobre como funcionará a retirada de ferramentas e qual é a responsabilidade das pessoas envolvidas. Agora vamos para o D de fazer, que é treinar efetivamente a equipe sobre o uso das ferramentas. Preencher a planilha e o termo de responsabilidade e recolher a assinatura de todos. Isso é o fazer. Eu preciso executar isso. Agora é checar, verificar se todos os meus colaboradores assinaram o termo de responsabilidade. Verificar também se todas as ferramentas que eu coloquei no termo de responsabilidade estão na lista e acompanhar a rotina de cuidado das ferramentas, como que as ferramentas são manuseadas. E por fim, o A de agir. Deu tudo certo? Estabeleça que esse é um processo padrão da oficina para qualquer manuseio das ferramentas, principalmente as ferramentas de uso comum, que são aquelas que ficam no quadro e que todos os funcionários têm acesso. Bom, você percebeu algum problema nesse ciclo? Entenda o problema. Corrija e refaça todo o processo. Deu para perceber como é prático e eficiente o PDCA? A parte interessante é que ele é apenas um método entre vários outros. Ainda assim, ele pode e deve ser usado para obter resultados reais no processo de implementar a gestão na sua oficina. Agora, quando a gente liga o PDCA com o método SMART, a gente consegue entender a importância do PDCA e o método SMART no dia a dia das nossas oficinas. São palavras que talvez alguns de vocês nunca tenham escutado, mas faz parte. A gente precisa crescer. O perfil do cliente mudou. Os nossos fornecedores estão mudando.
O mundo está mudando. Nós precisamos mudar a forma de gerenciar, de administrar as nossas oficinas. E o método SMART, agregado ao PDCA, nos ajuda principalmente no processo das metas que nós definimos, nos objetivos que nós definimos para a nossa oficina. Agora é colocar em prática tudo que a gente falou nesse vídeo e principalmente, se você tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade, colocar aqui nos comentários. E olha, mais uma vez, hein? Não esqueça de deixar um like, porque ajuda demais. Ah, e outro detalhe, vai no botãozinho aqui de compartilhar e compartilha esse vídeo com seus amigos, com seus colegas, com outros mecânicos, porque isso também ajuda bastante a gente e é o que a gente quer, fazer o mercado, fazer os mecânicos, fazer a sua oficina crescer cada vez mais. Tchau!